Olá, retornamos e vamos agora à primeira aula sobre dicas e ideias para que você se transforme num professor EAD. Essa primeira aula eu vou falar sobre 3 tópicos. Conhecendo o processo de criação e sabe o que você vai precisar do início e fim. O primeiro detalhe é o planejamento, tá? Ainda que você possa ter experiência de dar aulas, você sabe que você tem que montar um roteiro. Então, não, eu nunca dei aula, mas eu quero transformar minha profissão e ensinar a minha experiência. Isso é demais importante. Não adianta você tentar falar daquilo que você não conhece. Você vai ter problemas, é garantia isso, tá? Então, o planejamento do que você vai ensinar, quando começar e quando terminar, tá? A produção do conteúdo, subir conteúdo para a internet, você tem que ter essa noção de dar e dar apoio. E divulgar e vender, esse vai ser seu trabalho. A gente fala que o professor de EAD, ele chama conteudista, tá? É a maneira que a média em geral usam aí, tá? Então, primeiro detalhe, faça o planejamento. O que você vai ensinar? Qual é a área? Você tem que dividir. Eu, quando comecei a dar aula de comunicação, área de comunicação, eu falei, tá bom, eu vou dar o curso que não existe. Começa por aí, você tem que descobrir um filão. Eu falei, não existe curso até hoje, nós estamos em maio de 2019, não existe curso de diretor de rádio e diretor de TV. Existem todas as áreas, roteirista, apresentador, repórter, isso, aquilo, mas não existe diretor de rádio e TV. Para mim, parte uma tristeza, mas, porque não tem concorrência para ter referência, mas eu lancei esse curso EAD, eu não tive tempo de montar, eu tive condições de montar presencial, eu montei EAD, e está tendo um sucesso, está tendo uma repercussão grande. Aí, em cima desses cursos, eu comecei a planejar outros cursinhos, tá? E eu vou te passar todos esses meus segredos para você. Então, planeje o conteúdo, comece a dividir o conteúdo por áreas, qualquer coisa eu te ajudo, tá? Procura dividir, planejar o curso, objetivos e metas do curso. O que ele vai começar a aprender, como você vai dar o primeiro passo para um leigo e como ele vai terminar. Tá? A produção do conteúdo, você vai aprender a montar o roteiro, nós te ajudamos também nisso. Subir o conteúdo para a internet, quais são os meios? Mandar apostila, mandar vídeo, onde eu vou fazer, tudo isso nós apoiamos, tá? Divulgar e vender, nós vamos dar segredos para você lá no curso, quando você fechar com o acordo, técnicas de venda de qual já utilizamos. Usar o Hotmart, o Monetize, o Facebook, o Twitter, blog, todas as ferramentas gratuitas e possíveis para você fazer conteúdo. Te ensinar a fazer vídeos de introdução, propaganda, gratuitos, nós vamos dar muitas dicas para você. Nesse segundo tópico que vamos falar nessa primeira aula, faça um estudo de mercado e o segmento do seu público. Qual será o tema do EAD? Ele tem demanda, ele tem procura. Aí você tem que entender o seguinte, essa área que você vai trabalhar, qual é o público que você vai trabalhar? É um público específico? É um público que tem dificuldade em gerar conteúdo? É um público que de repente, vamos dizer, na minha área de comunicação, um curso de rádio, radialista, no mínimo está R$ 1.200, R$ 1.700, R$ 2.000. E aí, online, mas eu coloquei a 50, 100 reais o curso. Um curso pequeno. Porque eu complementei outros cursos, depois vendas, depois isso, vai ter edição, vai ter o painel de streaming, depois tem outros, alguns gratuitos e alguns pagos, para poder interar as pessoas a querer fazer o curso completo. Então, você primeiro precisa analisar se a área que você vai atuar, existe demanda para ela. Não, só tem uma demanda pequena. Tudo bem, você alcança esse público, você alcança informar para esse público, você alcança falar com ele que vai ter o curso EAD. Não tem o curso, é igual o meu, não tem o curso. Tudo bem, você vai criar uma demanda, vai falar, olha, chegou a solução, diretor de rádio, diretor de TV. E tem muita gente que procura, tá? Quem é o público do seu projeto? Você tem que conhecer quem é o público, tá? O terceiro ponto que nós vamos falar, que você vai ler na apostila, é reaproveite conteúdo. Diz na máxima, em geral, que nada se cria, tudo se copia, né? Diz o ditado. Não é bem assim, mas nada como procurar o que se tem no mercado, como é que estão montando. Vamos dizer, você vai falar sobre vendas. Normalmente, eu tenho bastante experiência com vendas. Eu fui gerente de vendas. Além de ser comunicador, eu fui gerente de vendas. Mas nada impediu para eu montar um roteiro. Procurei um curso gratuito, outro lugar, fiz uma pesquisa na internet, a internet é muito rica nisso. Fiz uma pesquisa das técnicas de venda e peguei o roteiro e montei.
Então, ou seja, reaproveitei um conteúdo, peguei alguns tópicos, alguma coisa e reformulei para a minha área. Como eu tenho um curso de vendas para diretor de TV. Onde tem esse curso? Não existe. Ah, vendas para diretor de rádio. Não existe esse curso também. Não existe. Então, ou seja, eu coloquei ideias, minhas experiências, peguei o roteiro de outros, peguei a montagem de curso, adaptei, comecei a trabalhar, analisei, e esse chama o reaproveitamento de conteúdo. Ou seja, você vai pegando a estrutura. Ou então, se você tem facilidade em montar um roteiro, um organograma de conteúdos, você monta, você tem que sempre começar com rascunho. Começa a anotar, tá bom, isso, aquilo, tá bom, a primeira aula vai ter isso. Você acha que foi criado esse curso do nada? Ah, não, criou da minha cabeça? Eu estou falando abertamente, assim, um vídeo sem ler, porque eu não vou fazer um vídeo lendo, vou ficar lendo igual eu faço o meu trabalho de repórter. Não! Eu tenho material aí para você baixar e ler. No vídeo eu vou falar coisas que não deu para colocar aqui e vai carregar minha experiência. Então o vídeo que é isso? Um complemento maior para a sua aula. Um professor na sala de aula, ele segue o livro? Ele segue. Ele segue o roteiro de aula? Segue. Mas ele fica somente preso nisso? Não, senão fica uma aula chata. Então, você tem que montar esse roteiro, você tem que montar esse organograma da aula, e aí no vídeo você vai expor, você vai seguir os temas como eu estou seguindo aqui de cada aula, e você vai expor. Então, o primeiro ponto de você fazer é exatamente, revendo aí, conheça bem o público que você vai trabalhar, planeje como você vai atuar, produção de conteúdo, procura encontrar, pesquisar material. Isso é aprender a subir material para a internet, como eu falei, nós vamos apoiar. E divulgar e vender. Saber que a divulgação do seu curso, ou você terceiriza, ou você faz. A vantagem de você fazer dá trabalho, tudo tem seus dois lados. Você vai ter trabalho? Vai, mas você vai aprender, e quando você pagar alguém para fazer, que tiver condição para pagar alguém, você vai poder exigir, porque você sabe fazer. Né? Ninguém vai te enganar. Então eu vou aconselhar, vou dar dicas de como você trabalhar, como você fazer a divulgação, quais ferramentas que existem no mercado. Hoje na internet tem muita ferramenta para fazer divulgação. E um dos detalhes é isso: analisar seu produto, analisar seu conteúdo, entender o seu público. Por isso que a gente fala, fazer um curso da sua profissão, da área que você atua. Não importa qual seja, ela pode ser ensinada, tem condição de filmar. Ah não, é na tela do computador. Existem softwares que gravam a tela do computador. Não, minha aula é na cozinha. Tem como filmar? Claro que tem. Tudo existe uma técnica. Como eu sou jornalista e trabalhei em TV e trabalho com TV, eu te dou dicas de como você fazer. Ou seja, há um suporte que eu vou dar para você, porque me interessa o seguinte: na Universidade Comunicadores Sem Fronteiras tem cursos de renome. Tá? E como se cria um renome? Do nada, porque o professor, como fala aí, você é radialista onde? Cara, se você não der oportunidade, como você vai fazer sucesso? Né? Então, ou seja, eu vou te dar todo o suporte, toda a ajuda que tiver ao meu alcance, para que você alcance o sucesso e possa, junto com o seu curso, tendo renda, a venda vai ser feita por você, o recebimento vai ser por você, nós não vamos intermediar isso, tá? Eu vou ensinar para você como você fazer essa venda, como você receber, e nós vamos cuidar do portal, inserindo as aulas e inserindo os alunos. E ali dos alunos, eles vão trabalhar com aquele conteúdo que você já formatou. Ou seja, o conteúdo tem que estar pronto, o curso tem que estar pronto, com as aulas, com as apostilas, com os vídeos e a prova final. E aí você só vai trabalhar com a divulgação e trabalhar com marketing e trabalhar com a participação dos alunos, acompanhando os alunos, dando suporte aos alunos, tirando dúvida, criando sala de bate-papo, criando live para os alunos e tudo mais. Então, ou seja, você vai cuidar no durante e no depois do curso. Legal? Entendeu? Então eu quero continuar na próxima aula, nós vamos falar de outras, sobre ferramentas, tá? Para simplificar o processo, eu vou dar dicas aqui. Os testes e os exercícios práticos eu vou dar no curso, depois que você fechar acordo, legal? Então, eu estou falando essas informações para que você tenha uma noção do que é possível e como você fazer. Porque muitas vezes você tem experiência AD, legal, mas de repente você não tem. E você quer transformar. Eu gosto de trabalhar com essas pessoas que não têm experiência. Porque tem muita gente que vem com grande marketing, isso, aquilo.
com ferramentas mirabolantes, com isso, aquilo, e de repente vem atrapalhar. Então, não que eu vou desprezar se você tem conhecimento, não. Eu gosto de trabalhar, transformar, saber que aquele é um grande profissional, ele é um bom profissional, sabe trabalhar muito com aquele produto, e ele se transforma em professor para ensinar outros. Ou seja, você está ajudando a fazer a diferença no nosso país. Legal? Então, leia a apostila, essa parte nós vamos ir na próxima aula, né? Enquanto isso, toma um café, toma uma água, e nós vamos para a próxima aula falando sobre as ferramentas na aula 2. Até já!